O Caribe tem mais de 700 ilhas. A maioria dos turistas conhece 3. Aqui é o Travel List. Neste vídeo, 23 destinos que definem uma das regiões mais diversas do planeta. Praias, vulcões, cidades coloniais, recifes, florestas e histórias que você provavelmente não aprendeu na escola. 23 destinos, um roteiro. Vamos nessa! Turcos e Caicos é um arquipélago de 40 ilhas no Atlântico Norte, com apenas 9 habitadas. Grace Bay, em Providenciales, é eleita repetidamente a melhor praia do mundo, pelo World Travel Awards e pelo TripAdvisor. A areia é composta de coral e conchas triturados ao longo de milênios, textura diferente de qualquer areia comum. Até 1984, Providenciales tinha 3 vilarejos de pescadores e uma única estrada pavimentada. A economia dependia exclusivamente da indústria do sal. Quando o Club Med abriu o primeiro resort em Grace Bay, o arquipélago era praticamente desconhecido. Em menos de 40 anos, passou a ter uma das praias mais fotografadas do planeta. Uma barreira de Recife a 1,6 km da costa bloqueia as ondulações do Atlântico, o que explica a constância das águas calmas. Turcos e Caicos é território britânico ultramarino. Passaporte é exigido para todos os visitantes. Voos diretos de Miami, Nova York e Toronto para o aeroporto de Providenciales. Moeda local, dólar americano. Apenas 9 das 40 ilhas são habitadas. Grand Turk, a capital, fica separada de Providenciales. Quem chega de cruzeiro não experimenta Grace Bay sem traslado adicional. South Cay e North Caicos existem praticamente sem turismo de massa. O arquipélago, que todo mundo conhece pelo nome da praia, tem muito mais do que uma praia. Santa Lúcia é uma ilha vulcânica, de 616 km² no Caribe Oriental. Os Pitons, Gros Piton, com 798 metros, e Petit Piton, com 743 metros, emergem diretamente do mar no litoral sudoeste. São patrimônio natural da Unesco desde 2004. Visíveis de qualquer ponto da ilha. Estampados na bandeira nacional, no rótulo da cerveja mais vendida do país e em praticamente todo souvenir produzido em Santa Lúcia. A ilha também abriga o único vulcão drive-in do mundo, a Sulphur Springs, em Soufrière. Uma estrada leva visitantes até dentro de uma caldeira ativa. Banhos de lama com minerais vulcânicos estão disponíveis no local. A área protegida dos Pitons cobre quase 3.000 hectares, com recifes marinhos, floresta tropical e 148 espécies de plantas catalogadas no Gros Piton. O Gros Piton é escalável por qualquer pessoa sem experiência em alpinismo. Guias certificados são obrigatórios e incluídos na taxa de entrada. A trilha leva entre 3 e 6 horas de ida e volta. 2 aeroportos internacionais, George F. L. Charles, perto da capital Castries, e Reuanoha, no sul, próximo a Soufrière. Melhor época, dezembro a abril. Santa Lúcia foi colônia francesa e britânica em alternância. Chegou a mudar de mãos entre os 2 impérios múltiplas vezes. Essa história dual moldou a gastronomia creole, com influência francesa, e o crioulo local, que convive com o inglês oficial. O resort Jade Mountain foi projetado sem parede frontal nos quartos, exclusivamente para enquadrar os Pitons como vista permanente. Guadalupe está a seguir e tem uma história ainda mais surpreendente sobre seu território. A Jamaica é a 3ª maior ilha do Caribe, com quase 11.000 km². É o único país do hemisfério ocidental a ter produzido 3 fenômenos culturais globais simultaneamente: o reggae, o rastafarianismo e o atletismo de sprint de elite. É também o país de origem do Blue Mountain Coffee, um dos cafés mais caros do mundo, e do rum premium envelhecido mais reconhecido do Caribe anglófono.
A Jamaica tem menos de 3 milhões de habitantes e produziu o Usain Bolt, o homem mais rápido da história registrada. O país detém mais recordes mundiais de atletismo per capita do que qualquer outra nação. Essa obsessão por velocidade convive com a filosofia do no problem e o ritmo do reggae, uma das contradições mais fascinantes do Caribe. 2 aeroportos internacionais, Norman Manley em Kingston e Sangster em Montego Bay, o mais movimentado com conexões diretas de toda a América do Norte. Sem visto para a maioria das nacionalidades, até 90 dias. As áreas de resort em Montego Bay, Negril e Ocho Rios têm histórico de segurança consistentemente positivo para visitantes internacionais. Kingston oferece gastronomia local, cultura viva e o Museu Bob Marley no bairro de Trench Town. O Blue Mountain National Park tem trilhas até picos de mais de 2.200 metros, radicalmente diferente do litoral. Negril, na ponta ocidental da ilha, tem o pôr do sol mais famoso do Caribe, visto do nível do mar sem obstrução. Próximo destino, uma ilha que os espanhóis colonizaram, os holandeses compraram e os americanos não podem visitar com facilidade. Porto Rico é território não incorporado dos Estados Unidos, com mais de 500 anos de história registrada e identidade caribenha espanhola intacta. San Juan foi fundada em 1521. É uma das cidades mais antigas do continente americano ainda habitada. A ilha combina infraestrutura americana com cultura caribenha e não exige passaporte para cidadãos dos Estados Unidos. Porto Rico tem a única floresta tropical dentro do Sistema de Florestas Nacionais americano, El Yunque, no nordeste da ilha, e 3 das 5 baías bioluminescentes mais brilhantes do mundo. Mosquito Bay, em Vieques, é certificada pelo Guinness World Records como a mais brilhante do planeta. A velha San Juan quase foi demolida nos anos 1940 para dar lugar a prédios modernos. Foi salva por um movimento de preservação liderado pelo antropólogo Ricardo Alegria. O Aeroporto Internacional Luiz Muñoz Marín, em San Juan, tem voos diretos de toda a América do Norte, sem passaporte para cidadãos americanos. Moeda, dólar americano. Porto Rico é também um ponto de conexão logístico para o Caribe, com voos para ilhas menores a partir de San Juan. San Juan tem uma das cenas culinárias mais ativas do Caribe, com restaurantes premiados internacionalmente. Porto Rico não é estado americano. Seus residentes não votam para presidente dos Estados Unidos. Esse status político único molda tensões sociais que coexistem com a hospitalidade caribenha. A ilha seguinte desta lista tem o rum mais antigo do mundo com registro documentado. Cuba é a maior ilha do Caribe, mais de 110 mil quilômetros quadrados. É também a mais singular politicamente, país socialista de partido único desde 1959, com uma identidade cultural que mistura a herança espanhola, africana e soviética de forma irrepetível. Havana Velha é patrimônio mundial da Unesco. Os carros americanos dos anos 50 que circulam pelas ruas não são peças de museu, são transporte cotidiano. Esses veículos continuam funcionando por décadas de improviso mecânico, porque as sanções americanas bloquearam importações por mais de 60 anos. Em 1982, a Habana Vieja foi declarada Patrimônio da Unesco com cerca de 900 edifícios históricos protegidos. O modelo de restauração cubano é citado internacionalmente. Receitas do turismo financiam a recuperação dos prédios sem remover os moradores originais dos bairros. Cuba exige Tourist Card para a maioria das nacionalidades, obtido online ou em aeroportos antes do embarque. Cidadãos americanos têm restrições específicas definidas pelo governo dos Estados Unidos. Aeroporto principal, José Martí, em Havana. Cartões de crédito americanos não funcionam na ilha. O Jardines de la Reina, arquipélago marinho no sul,
é considerado um dos recifes mais intocados do Caribe. Cuba é a origem da salsa, do som, do bolero e do cha-cha-cha. O Malecón, orla de 8 quilômetros em Havana, é ponto de encontro de pesca e de música ao vivo. Trinidad, cidade colonial no centro da ilha, é outro patrimônio Unesco que a maioria dos visitantes de resort nunca chega a ver. Cuba enfrenta escassez de combustível e apagões frequentes desde 2021, realidades que os resorts isolam, mas que fazem parte da experiência real do país. O arquipélago das Bahamas é formado por mais de 700 ilhas e 2.400 recifes de coral, com apenas 30 ilhas habitadas. Localizado no Atlântico, ao largo da Flórida, é o segundo destino mais visitado do Caribe, com cerca de 7 milhões de turistas por ano. Nassau é a capital. As Exumas são o arquipélago dentro do arquipélago que concentra algumas das experiências mais incomuns do Caribe. Pig Beach, em Big Major Cay, nas Exumas, é uma ilha desabitada cujos únicos moradores são porcos selvagens que nadam ao encontro dos visitantes quando embarcações se aproximam. Ninguém sabe ao certo como os porcos chegaram. As teorias variam entre naufrágio e abandono por marinheiros. O fato é que gerações de porcos aprenderam a associar o barulho de motor ao momento da alimentação e hoje nadam ativamente em direção às embarcações. Dean's Blue Hole, em Long Island, tem 202 metros de profundidade, uma das fossas azuis mais profundas do planeta. Visibilidade subaquática de até 60 metros, sem visto para cidadãos americanos, canadenses e europeus, até 90 dias. Voos diretos de Miami para Nassau em 50 minutos. Moeda, dólar bahamense, paridade 1 para 1 com o dólar americano. As Bahamas foram devastadas pelo furacão Dorian em 2019, com destruição total nas ilhas Abaco e Grand Bahama. Nassau, Exumas e Harbor Island não foram afetadas. O Thunderball Grotto, nas Exumas, caverna subaquática onde cenas de James Bond foram filmadas, continua operando normalmente para visitantes. O próximo destino desta lista tem a capital mais colorida do Caribe. Curaçao é uma ilha de 444 km², no sul do Caribe, município especial do Reino dos Países Baixos, localizada a 65 quilômetros ao norte da Venezuela. Willemstad, sua capital, é patrimônio mundial da Unesco desde 1997, com mais de 700 edifícios protegidos de arquitetura colonial holandesa nas fachadas coloridas que se tornaram o cartão postal do Caribe holandês. Em 1817, o governador Albert Kikkert proibiu o uso exclusivo de reboco branco para reduzir o reflexo da luz tropical. A lenda popular diz que o próprio governador sofria de enxaqueca causada pelo brilho das paredes brancas ao sol. Dentro da cidade, a sinagoga Mikvé Israel Emanuel, consagrada em 1732, é a mais antiga em uso contínuo nas Américas, com piso coberto de areia branca, tradição ligada ao exílio judeu no deserto. A Queen Emma Bridge, ponte flutuante que conecta os bairros de Punda e Otrobanda, abre para embarcações várias vezes ao dia, criando filas espontâneas de pedestres dos dois lados, parte da experiência local. Temperatura estável em torno de 28 graus ao longo do ano. Curaçao fica fora da zona de furacões, visitável em qualquer época do ano. Voos diretos de Amsterdã, Miami e Nova York. Curaçao, Aruba e Bonaire formam as Ilhas ABC, o trio holandês do sul do Caribe. Cada uma tem identidade turística distinta. Curaçao é a mais urbana e cultural das três. A gastronomia mistura influências holandesa, africana, portuguesa e sefardita em um único bairro histórico. O próximo destino é o mais visitado de toda a região caribenha.
A República Dominicana é o destino mais visitado do Caribe. Quase 9 milhões de turistas em 2025. Ocupa 2/3 da ilha de Hispaniola e tem a maior diversidade geográfica do Caribe. O pico mais alto do Caribe insular, Pico Duarte, com 3.098 metros, praias de areia branca fina em Punta Cana, cachoeiras na Península de Samaná e a cidade colonial mais antiga das Américas. Santo Domingo foi fundada em 1498. A zona colonial tem a primeira catedral, a primeira universidade e o primeiro hospital permanente das Américas, todos construídos no século XVI. A Península de Samaná, no Nordeste, é um dos melhores pontos do mundo para a observação de baleias jubarte. Entre janeiro e março, cerca de 2.000 animais migram para as águas dominicanas para se reproduzir. 6 aeroportos internacionais. O principal é Punta Cana, o mais movimentado do Caribe, com voos diretos de toda a América do Norte, Europa e América Latina. Sem visto para a maioria das nacionalidades. Maior concentração de resorts all-inclusive do Caribe em Punta Cana e Bávaro. Moeda. Peso dominicano, com dólares americanos aceitos em zonas turísticas. A maioria dos visitantes fica restrita aos complexos all-inclusive, sem conhecer o país além dos muros do resort. Santo Domingo, Samaná e Jarabacoa, ecoturismo nas montanhas, oferecem uma República Dominicana radicalmente diferente. O Parque Nacional Los Haitises, com formações de calcário, manguezais e sítios arqueológicos Taíno, foi cenário de filmagens de Jurassic Park. O próximo destino desta lista não tem praias de areia branca, e é exatamente por isso que merece atenção. Bonaire é uma ilha de 294 km², no sul do Caribe. Município especial dos Países Baixos. É a capital mundial do mergulho de costa, shore diving. O Parque Marinho Nacional de Bonaire protege toda a costa desde 1979, um dos sistemas de proteção de Recife mais antigos do mundo. São 97 pontos de mergulho acessíveis diretamente da praia, sem necessidade de barco. O aeroporto de Bonaire chama-se Flamingo Airport, porque mais de 10.000 flamingos vivem e se reproduzem na ilha, incluindo nas salinas visíveis da pista de pouso. Bonaire tem cactos no lugar de palmeiras, burros selvagens nas estradas e aviões sobrevoando flamingos. Uma combinação visual que não existe em nenhum outro destino caribenho. Visibilidade subaquática de até 45 metros. Todo mergulhador precisa comprar uma Nature Tag anual, aproximadamente $45, e fazer um check-out dive com operadora local antes de mergulhar de forma independente. Moeda: dólar americano. Sem visto para cidadãos americanos, europeus e canadenses. Voos de Amsterdã, Miami e conexões caribenhas. Bonaire não tem grandes resorts de praia. É destino de natureza, sem turismo de massa, por escolha deliberada como estratégia de preservação. Snorkel a partir da areia funciona igualmente bem em boa parte dos pontos, mesmo para quem não mergulha. Das 3 ilhas ABC, Bonaire é a mais rústica e a mais preservada. O 10º destino desta lista tem o rum mais antigo do mundo com registro documentado. Barbados é uma ilha de 430 km², no extremo leste do Caribe. É o país de origem de Rihanna e do rum Mount Gay, destilado ininterruptamente desde 1703. É o mais antigo rum comercial com registro documentado do mundo. Em 2021, Barbados tornou-se república, removendo o monarca britânico como chefe de Estado, o primeiro país a fazer isso dentro da Commonwealth no século XXI. Barbados foi a única colônia britânica do Caribe que nunca mudou de mãos para outro império europeu. Ficou sob controle britânico contínuo de 1627 a 1966.
Essa estabilidade criou infraestrutura e sistema de ensino que moldaram o caráter da ilha. Barbados tem um dos mais altos índices de alfabetização do hemisfério ocidental, acima de 99%. Aeroporto Internacional Grantley Adams, com voos diretos de Londres, Nova York, Miami e Toronto. A costa oeste, chamada Gold Coast, tem águas calmas, ideal para natação. A costa leste, voltada para o Atlântico, tem ondas e é ponto de surf. Harrison's Cave, sistema de cavernas de calcário com rios subterrâneos e estalactites de até 15 metros, foi remapeada apenas nos anos 70, apesar de estar no centro de uma das ilhas mais visitadas do Caribe. O Kensington Oval de Barbados é um dos estádios de cricket mais históricos do mundo. Bridgetown, na capital, tem centro histórico Unesco e restaurantes locais a preços acessíveis na orla. Barbados é um dos destinos caribenhos com melhor infraestrutura e mais alto padrão de serviço. E também um dos mais caros, especialmente na costa oeste. O próximo destino tem o carnaval mais intenso do hemisfério ocidental. Trinidad e Tobago é um estado insular de duas ilhas, localizado a apenas 11 quilômetros da costa da Venezuela, geograficamente mais próximo da América do Sul do que do Caribe Central. Trinidad tem o carnaval mais intenso do hemisfério ocidental. É o berço do steel pan e do calypso. O carnaval de Trinidad é considerado o mais criativo e tecnicamente elaborado do mundo. Costureiras e designers trabalham o ano inteiro nas fantasias. Tobago tem a floresta tropical mais antiga do mundo, com proteção legal formal. A Main Ridge Forest Reserve foi declarada reserva da coroa britânica em 1776, quase 100 anos antes de qualquer parque nacional americano. O decreto original argumentava que a floresta era necessária para atrair chuvas frequentes, das quais a fertilidade da terra depende. Uma das primeiras declarações documentadas sobre conservação ambiental da história. 2 aeroportos internacionais, Piarco em Trinidad e ANR Robinson em Tobago. Voos diretos de Londres, Nova York, Miami e cidades da América do Sul. Sem visto para a maioria das nacionalidades. Trinidad é industrial e urbana, multicultural, com comunidades afro-caribenha, indiana, chinesa e síria. Tobago é praia, natureza e mergulho. Haza Wright Nature Center, em Trinidad, é um dos 10 melhores pontos de observação de aves do mundo. Tobago tem alguns dos maiores corais cérebro do Atlântico. Trinidad e Tobago são 2 ilhas com personalidades completamente distintas. Visitantes que vão a apenas uma geralmente não entendem o país inteiro. O próximo destino quase desapareceu do mapa em um único dia de 1902. Martinica é uma ilha francesa de 1.128 km² no Caribe Oriental. Não é território ultramarino, é departamento e região da França, com os mesmos direitos que qualquer região metropolitana francesa. Seus cidadãos votam para presidente da França e usam o euro. É a ilha natal de Josefina de Beauharnais, primeira esposa de Napoleão Bonaparte. O Mont Pelé entrou em erupção em 8 de maio de 1902. A corrente piroclástica destruiu Saint-Pierre, chamada à época de Paris das Antilhas, em menos de 2 minutos. Morreram entre 27.000 e 30.000 pessoas. O governador Louis Moutet havia convencido a população a permanecer na cidade apesar das fumaças e tremores. Havia eleições marcadas para dias depois. O único sobrevivente dentro dos limites da cidade foi um prisioneiro em uma cela subterrânea. O Mont Pelé permanece ativo e foi inscrito como Patrimônio Mundial da Unesco em 2023. Aeroporto Internacional Martinica, Aimé Césaire, com voos de Paris, Miami e conexões caribenhas. Euro é a moeda local. Francês é o idioma oficial.
crioulo martiniquense é amplamente falado. Melhor época: dezembro a abril. O rum agrícola da Martinica, feito de caldo de cana fresco, não de melaço, tem denominação de origem controlada. É o único rum do mundo com esse status. A gastronomia combina técnica francesa com ingredientes caribenhos. O único lugar do Caribe onde se come croissant de manhã e peixe grelhado creole no almoço sem esforço. O destino seguinte desta lista tem a cena gastronômica mais sofisticada do Caribe francófono. Um dos destinos que ainda vem nesta lista quase foi apagado do mapa. Não por uma guerra, não por uma crise econômica, por um vulcão que ainda está ativo hoje. E as marcas ainda são visíveis. Fique até o final. Guadalupe é um arquipélago francês de 1.628 km², departamento e região da França, com euro e direitos franceses plenos. 2 ilhas principais, Basse-Terre e Grande-Terre, unidas no formato de uma borboleta. Mais 4 ilhas menores, Marie-Galante, Les Saintes, La Désirade e Petite-Terre. Basse-Terre abriga a Grande Soufrière, o pico mais alto do Caribe Oriental, com 1.467 metros. Jacques Cousteau declarou o Réserve Cousteau, área marinha protegida ao largo de Basse-Terre, como um dos 10 melhores pontos de mergulho do mundo. A ilha de Marie-Galante, a 30 quilômetros de Grande-Terre, é chamada de Ilha dos 100 Moinhos de Vento e produz um rum agrícola a 59 graus de álcool, considerado pelos especialistas o mais puro do Caribe francês. Aeroporto Internacional Policaraíbes, em Grande-Terre, com voos de Paris e conexões caribenhas. As ilhas menores são acessíveis por balsa, Marie-Galante em 45 minutos, Les Saintes em 1 hora. Euro é a moeda, sem visto para cidadãos da União Europeia. Melhor época: dezembro a abril. Turistas que ficam apenas em Grande-Terre perdem a Guadalupe real. Marie-Galante e Les Saintes têm caráter completamente diferente, quietas, rurais e praticamente sem turismo de massa. Grande-Anse, em Basse-Terre, é uma das praias de areia vulcânica escura mais dramáticas do Caribe. O próximo destino é o único do Caribe que nunca foi atingido por um furacão com danos significativos. Aruba é uma ilha de 180 km² no sul do Caribe, a 29 quilômetros da costa da Venezuela. É o único destino caribenho verdadeiramente fora da rota de furacões. Nunca foi atingida por um furacão com danos significativos em toda a sua história registrada. Eagle Beach, na costa oeste, é consistentemente eleita uma das melhores praias do Caribe nos principais rankings internacionais. Aruba tem ventos alísios constantes durante todo o ano, o que mantém a temperatura máxima raramente acima de 32 graus, mesmo no verão. Esses ventos também explicam por que as árvores nativas, os fofoti, crescem todas inclinadas na mesma direção, curvadas pelos ventos constantes, e fazem de Aruba a capital mundial do kitesurf e do windsurf, com competições internacionais em Maumok e Hadicurari. Aeroporto Internacional Queen Beatrix, com voos diretos de toda a América do Norte, Europa e América do Sul. Sem visto para cidadãos americanos, europeus e canadenses até 30 dias. Temperatura entre 27 e 31 graus ao longo do ano. Visitável em qualquer mês. Moeda: florim arubanês, com dólares americanos aceitos em toda parte. A costa oeste de Aruba tem 37 praias catalogadas, mas apenas esse lado tem águas calmas para natação. A área de Palm Beach concentra a maior densidade de resorts. Eagle Beach, a poucos minutos ao sul, é mais tranquila, com hotéis baixos e menos movimento. Os fofoti inclinados ao entardecer são uma das imagens mais fotografadas do Caribe. O próximo destino tem o estaleiro naval mais antigo em operação contínua do mundo.
Antígua é uma ilha de 280 quilômetros quadrados no Caribe Oriental, independente desde 1981. O Nelson's Dockyard, em English Harbor, é o único estaleiro da era georgiana em operação contínua no mundo, Patrimônio Mundial da Unesco desde 2016. O almirante Horácio Nelson serviu aqui entre 1784 e 1787 e odiava cada dia que passava no local, descrevendo como um buraco infernal. O porto natural de English Harbor foi escolhido pelos britânicos em 1723, após um furacão destruir 35 navios em outros portos de Antígua, enquanto as duas embarcações ancoradas em English Harbor saíram completamente ilesas. A geometria natural do porto, protegido por colinas em 3 lados, tornava a posição praticamente impenetrável. Hoje, o mesmo porto abriga iates de luxo e cedia a Antigua Sailing Week. Aeroporto Internacional V.C. Bird, com voos de Londres, Miami, Nova York e conexões caribenhas, sem visto para cidadãos americanos, britânicos, canadenses e europeus. Moeda: dólar do Caribe Oriental. Barbuda fica a 45 minutos de avião ou barco de Antígua, ainda em lenta recuperação após o furacão Irma, de 2017. Antígua é famosa por ter 365 praias, uma para cada dia do ano, segundo o turismo local. Barbuda tem praias de areia rosada praticamente desertas e uma das maiores colônias de fragata magnífica do Caribe. O próximo destino desta lista deliberadamente recusa o modelo de turismo de massa e tem cachoeiras que fervem. Dominica é uma ilha de 751 quilômetros quadrados no Caribe Oriental, autodenominada Ilha da Natureza. 60% do território é coberto por floresta tropical protegida, com 365 rios, 9 lagos vulcânicos e o Boiling Lake no interior do Parque Nacional Morne Trois Pitons, Patrimônio Unesco. Dominica não tem praias de areia branca fina. Suas praias são de areia vulcânica cinza ou negra. O Boiling Lake de Dominica é o segundo maior lago de água fervente do mundo, com temperatura de borda entre 80 e 2,92 graus centígrados e profundidade desconhecida. A trilha para chegar ao lago passa pelo Valley of Desolation, campo geotérmico lunar dentro de floresta tropical. O percurso leva entre 6 e 8 horas de ida e volta. Aeroporto Douglas Charles, com voos de Barbados, Martinica e outras ilhas caribenhas, sem voos diretos intercontinentais, acesso exclusivamente via conexão. Sem visto para a maioria dos visitantes. Moeda: dólar do Caribe Oriental. Melhor época: janeiro a junho. O Champagne Reef, ao largo da costa de Dominica, é uma área geotérmica subaquática com bolhas de gás vulcânico saindo do fundo do mar, experiência sem equivalente no Caribe. Dominica foi devastada pelo furacão Maria em 2017 e reconstruiu sua infraestrutura turística progressivamente. O governo promove ativamente o ecoturismo de alto valor e baixo impacto. O próximo destino quase desapareceu do mapa e as marcas ainda são visíveis. Granada é uma nação insular de 348 quilômetros quadrados no sul do Caribe Oriental, conhecida como Ilha das Especiarias. A noz moscada está estampada na bandeira nacional. Granada é um dos maiores produtores mundiais de noz moscada, e a ilha também produz chocolate Bean to Bar, de qualidade internacional, e rum artesanal que aproveita resíduos do cacau. Em 2004, o furacão Ivan destruiu 90% das plantações de noz moscada de Granada. O país reconstruiu toda a cadeia produtiva em menos de uma década. Uma lei local proíbe qualquer hotel de ser construído mais alto do que as palmeiras,
o que mantém a escala humana da costa até hoje. E Granada tem o único museu de escultura subaquática do mundo, com dezenas de estátuas afundadas propositalmente para criar recife artificial em Molinière Bay. Aeroporto Internacional Maurice Bishop, com voos de Londres, Nova York, Miami e conexões caribenhas, sem visto para a maioria das nacionalidades. Moeda, dólar do Caribe Oriental. Grand Anse Beach, 2 quilômetros de areia branca ao sul da capital St. George's, é a praia mais famosa da ilha. Granada tem história política singular. Foi invadida pelos Estados Unidos em 1983, após um golpe de Estado marxista. O evento é discutido abertamente na ilha, com perspectivas locais que diferem da narrativa americana oficial. Granada recebe uma fração dos visitantes de Barbados, com nível de infraestrutura equivalente. O próximo destino pertence aos Estados Unidos, mas exige passaporte para todo o mundo, exceto para os próprios americanos. As Ilhas Virgens Americanas são um território dos Estados Unidos no Caribe, formadas por 3 ilhas principais, St. Thomas, St. Croix e St. John, sem passaporte para cidadãos americanos. St. John tem cerca de 60% de seu território protegido pelo Parque Nacional das Ilhas Virgens, um dos poucos parques nacionais americanos inteiramente cercado pelo mar. Os Estados Unidos compraram as Ilhas Virgens da Dinamarca em 1917 por 25 milhões de dólares em ouro, a maior compra de território americano desde o Alasca. A Dinamarca havia colonizado as ilhas desde 1672, o que explica os sobrenomes, a arquitetura e os nomes de ruas dinamarqueses que ainda existem em Charlotte-Amalie, a capital. Aeroporto Internacional Cyril E. King, em St. Thomas, com voos diretos de toda a América do Norte. St. John não tem aeroporto. Acesso por balsa de 20 minutos a partir de St. Thomas. Sem passaporte para cidadãos americanos. Moeda, dólar americano. St. Thomas é um dos portos de cruzeiro mais movimentados do Caribe. St. Croix, a maior das 3 ilhas a 65 quilômetros ao sul, tem história distinta, produção de rum artesanal e muito menos turismo. St. John tem 27 praias dentro do Parque Nacional, sem construção nas encostas. St. Thomas concentra multidões nos dias de cruzeiro em Charlotte-Amalie. Cada ilha tem personalidade completamente diferente. O próximo destino tem 33 praias, para uma população de menos de 20 mil pessoas. Anguila é um território britânico ultramarino, de apenas 91 quilômetros quadrados no norte do Caribe, com 33 praias catalogadas para uma população de menos de 20 mil habitantes. Shoal Bay East é consistentemente eleita uma das 10 melhores praias do mundo. A ilha tem uma das mais altas concentrações de restaurantes de qualidade por quilômetro quadrado do Caribe, moldada por décadas de visitantes de alto poder aquisitivo que exigiram gastronomia de nível internacional. Em 1967, Anguila fez uma das revoluções mais improváveis da história. Se recusou a se tornar parte do Estado independente de São Cristóvão e Neves e expulsou os 15 policiais do governo que tentaram assumir o controle. A Revolução Anguilana foi conduzida sem mortes, usando botes de pesca. O resultado foi que Anguila permaneceu território britânico por escolha própria, única colônia da história moderna a recuar uma independência já negociada. Aeroporto Clayton J. Lloyd, com voos regionais de Sint Maarten, 7 minutos de voo ou 25 minutos de balsa. Sem voos intercontinentais diretos, acesso via Sint Maarten, sem visto para a maioria dos visitantes. Moeda, dólar do Caribe Oriental, com dólares americanos aceitos em toda parte. A ilha é pequena o suficiente para ser percorrida de um extremo ao outro em menos de meia hora. Anguila tem resorts de alto padrão sem a visibilidade midiática de St. Barths, qualidade equivalente, exposição menor. Mas também
tem opções de aluguel local, barracas de peixe frito e beach bars a preços razoáveis ao longo das praias menos badaladas. 33 praias para menos de 20 mil habitantes é um dos melhores rácios do Caribe. O próximo destino é a única ilha do mundo dividida entre 2 países soberanos. São Martinho, ou Sint Maarten, é a menor ilha do mundo dividida entre 2 países soberanos. O norte é francês, o sul é holandês. A fronteira não tem controle alfandegário, passaporte ou barreira, apenas um cartaz de boas-vindas em cada direção. A ilha tem 37 praias, 2 idiomas oficiais distintos, 2 moedas, 2 sistemas jurídicos e um único aeroporto. O Tratado da Concórdia, assinado em 1648, estabeleceu a divisão pacífica da ilha entre França e Holanda, sem uma única batalha. O Monumento da Concórdia, construído em 1948 para comemorar 300 anos do tratado, fica exatamente no cruzamento da fronteira. Os 2 lados têm personalidades distintas. O holandês é animado, com cassinos e vida noturna. O francês é mais quieto, com gastronomia bistrô e praias sem dress code. O aeroporto Princess Juliana, código SXM, é hub regional para conexões a Saba, Sint Eustátios, Anguilla, St. Barths e outras ilhas menores. Voos diretos de Amsterdã, Paris, Miami, Nova York e Toronto. Sem visto para cidadãos americanos, europeus e canadenses. Lado holandês, dólar do Caribe Oriental e dólar americano aceitos. Lado francês, euro. Maho Beach, sob a trajetória de pouso do aeroporto, é um dos pontos de observação de aviões mais famosos do mundo. A ilha foi devastada pelo furacão Irma em 2017. A infraestrutura turística principal está plenamente restabelecida. Grand Case, no lado francês, tem a melhor gastronomia francesa do Caribe. O próximo destino não tem semáforos, não tem McDonald's e tem o aeroporto mais dramático do Caribe. Saint-Barthélemy, St. Barth, é uma coletividade ultramarina francesa de apenas 25 km², com 9 mil habitantes, e uma das densidades de iates de luxo por metro quadrado mais altas do Caribe. A ilha tem 20 praias, nenhuma cadeia de hotel internacional, nenhum semáforo e nenhum McDonald's, por decreto. E o aeroporto mais dramático da região. A capital, Gustavia, tem o nome do rei sueco Gustav III, porque a ilha foi vendida pela França à Suécia em 1784 e recuperada apenas em 1878. A ilha não tem fontes naturais de água doce. Foi considerada inabitável por séculos por esse motivo. Os primeiros colonos normandos, chegados no século XVII, sobreviveram coletando água da chuva. Hoje a ilha tem dessalinização. O aeroporto Gustav III tem apenas 650 metros de pista. Aviões fazem uma descida íngreme sobre uma colina, passando a metros de uma estrada, e pousam diretamente próximo à praia. É considerada uma das aproximações de aeroporto mais dramáticas do mundo. Acesso por voo de 7 minutos, a partir de Sint Maarten, ou balsa de 45 minutos. Euro é a moeda, sem voos intercontinentais diretos. St. Barths é cara, mas menos do que a reputação sugere para quem vai sem reserva de resort de luxo. A ilha tem mercados locais, igrejas e festas tradicionais que sobrevivem ao glamour internacional. As praias de Colombier, Saline e Gouverneur são públicas e gratuitas. O próximo destino tem o bar de praia mais famoso do Caribe e a bebida que inventou. As Ilhas Virgens Britânicas são um território ultramarino britânico, formado por mais de 60 ilhas, com Tortola como ilha principal. É considerada a capital mundial da vela no Caribe,
com uma das concentrações mais altas de charter náutico do mundo. Jost Van Dyke, uma das ilhas menores, abriga o Soggy Dollar Bar, o bar de praia mais famoso do Caribe e o local onde o cocktail Painkiller foi inventado nos anos 70. O Soggy Dollar Bar ganhou esse nome porque não havia pier em White Bay. Visitantes chegavam de barco, jogavam âncora no mar raso e nadavam até a praia com as notas de dólar molhadas nos bolsos. O Painkiller, rum pussers, suco de abacaxi, suco de laranja, creme de coco e noz moscada ralada, foi criado nesse bar e hoje é vendido em garrafas em todo o mundo. O bar tem câmera ao vivo, transmitindo 24 horas no YouTube. Aeroporto Internacional Terence B. Letsom, em Tortola, com voos de Sint Maarten, San Juan e Antigua. Sem voos diretos intercontinentais. Passaporte exigido para todos os visitantes. Território britânico, diferente das Ilhas Virgens Americanas. Moeda, dólar americano. Ferry conecta Tortola às Ilhas Virgens Americanas em 45 minutos. Thebabs, em Virgin Gorda. Formações rochosas de granito com piscinas naturais entre as pedras, é um dos cenários mais únicos do Caribe. O naufrágio RMS Rhone, afundado em 1867 por um furacão, é um dos mergulhos em naufrágio mais famosos do Atlântico. O último destino desta lista tem um banco de areia onde arraias selvagens nadam entre os visitantes há décadas. As Ilhas Cayman são um território britânico ultramarino, formado por 3 ilhas: Grand Cayman, Cayman Brac e Little Cayman, com 76 mil habitantes. Grand Cayman tem o maior PIB per capita do Caribe. E tem Stingray City, um banco de areia em águas rasas no North Sound, onde arraias selvagens nadam entre os visitantes há décadas. É a atração mais fotografada das ilhas. A origem de Stingray City remonta a pescadores locais que limpavam o peixe em um banco de areia raso. As arraias aprenderam a associar o barulho dos motores à presença de comida e passaram a se reunir no local espontaneamente. Hoje, dezenas de arraias de cauda longa nadam entre os visitantes em menos de 1 metro de água. As Cayman são também um dos maiores centros financeiros offshore do mundo, com mais empresas registradas do que habitantes. Aeroporto Internacional Owen Roberts, em Grand Cayman, com voos diretos de Miami em 80 minutos. Nova York, Toronto e Londres, sem visto para cidadãos americanos, britânicos, canadenses e europeus. Moeda, dólar das Cayman, com dólares americanos aceitos. O mergulho de parede do Cayman Wall, queda abrupta de 6.000 metros de profundidade a poucos metros da costa, é um dos mais espetaculares do Caribe. Little Cayman, com 200 habitantes e sem semáforos, é o oposto total de Grand Cayman, um dos destinos de mergulho mais exclusivos e quietos do mundo. Bloody Bay Wall, ao largo de Little Cayman, é considerado por muitos mergulhadores como o melhor mergulho de parede do Caribe. As Ilhas Cayman encerram esta lista. 23 destinos, um arquipélago de histórias, geografias e culturas que não cabem em uma única definição de Caribe. 23 destinos, praias que ninguém esperava que existissem, cidades que quase desapareceram, florestas que existem há mais tempo do que qualquer parque nacional americano, vulcões que moldaram culturas inteiras. O Caribe não é um destino. É uma região que levaria uma vida inteira para ser entendida, e ainda assim sobraria. Se você já esteve em algum desses lugares, conta nos comentários qual foi. O próximo vídeo do Travel List já está no ar. Até lá! Esse foi o Travel List. Obrigado por viajar com a gente, sem sair do lugar.